Parágrafo 13, Papa Paulo VI então nos diz assim: todos os homens são chamados ao povo de Deus. Já vou abrir aqui o primeiro parênteses. Olha que grandiosidade dessa frase, curta, direta, mas muito esclarecedora. Para quem é o chamado? Para todos os homens. Domingo nós celebrávamos a celebração da Epifania do Senhor. Gente, a gente confundiu com pandemia, epidemia. Não tem nada a ver. A Epifania do Senhor, essa palavra significa manifestação, uma manifestação que é uma realidade que vem de dentro para fora. Deus que se manifesta, se mostra, é o brilho de Deus contemplado pelos olhos humanos. Essa é a epifania, não é epidemia, não é pandemia. É que a gente está com a cabeça tão cheia dessas coisas, né? De epidemia, pandemia, que a gente acaba confundindo. Não, é epifania, que significa manifestação. Esta manifestação de Deus aos homens fica muito claro no convite aos magos para adorar o Senhor. Quem são estes magos, chamados de astrólogos, videntes, enfim, esses homens, eles eram historiadores e eram também pessoas que estudavam os astros. Eles eram cientistas e eles sabiam das escrituras, das revelações, de que eles estavam diante de uma profecia que estava para se realizar, aonde a estrela guiaria os magos, os guiaria até o Salvador. Então veja, o fato de essa estrela chamar pessoas que não são os não-judeus, chamados de pagãos, os não-judeus são chamados de pagãos, significa que esta mensagem é para todos os povos. Todos são chamados. Aqui usa a palavra homem, né? Mas o homem no sentido de humanidade. Toda a humanidade é chamada a ser povo de Deus. E aí o Papa continua dizendo, esse parágrafo é grande, eu vou ter que me apurar um pouquinho aqui, né? Diz assim o Papa: é por isso que este povo, permanecendo uno e único, olha como são fortes essas palavras, uno e único, ou seja, permanece na unidade e na singularidade. Você nem tinha percebido, né, que são duas palavras distintas, uno e único. Uno tem a ver com a unidade, é coeso, é um único povo. E único tem a ver com singularidade. Não tem mais ninguém, somos o único povo. Diz o Papa então: este povo deve dilatar-se até os confins do mundo inteiro de todos os tempos, ou seja, não é só para todos os homens, mas também para todos os homens de todos os tempos. Vai se dilatando, avançando, para se dar cumprimento ao desígnio de Deus, que, no princípio, criou a natureza humana e decidiu congregar finalmente na unidade todos os seus filhos que andavam dispersos. Olha que interessante. Deus criou o mundo lá no princípio e ele agora então quer congregar a todos que ele criou, porque alguns andam dispersos. Para isto, diz o Papa, Deus mandou o seu Filho único, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, para ser o mestre, o rei, o sacerdote de todos. Ele é a cabeça do povo novo e universal dos filhos de Deus. Para isso, enfim, diz o Papa, Deus mandou o Espírito do seu Filho, o Espírito Santo, soberano e vivificante, que é para toda a igreja e para todos e cada um dos crentes o princípio da aglutinação e da unidade na doutrina dos apóstolos, na união fraterna, na fração do pão e nas orações. Então, quem nos conduz para a unidade é o Espírito Santo. Veja que há uma obra aqui trinitária. Isso é muito interessante. Toda a Trindade está envolvida. Primeiro, Deus, que é o Pai, que envia o seu Filho. Segundo, o Filho, que é enviado do Pai para justamente realizar, sendo o cabeça deste povo novo e também universal. E agora tudo isso se concretiza com o envio do Espírito Santo. Ele que vem para realizar esta unidade. De que forma? Doutrina dos apóstolos. Olha a unidade aqui.
na doutrina da igreja. Os bispos, cardeais e o Papa são sucessores dos apóstolos. Na união fraterna, precisamos viver como irmãos, na fração do pão e nas orações. Está aqui também a Eucaristia, inclusive como sinal desta unidade. Por isso o Papa continua: assim, o único povo de Deus estendeu-se a todos os povos da terra, dentre os quais vai buscar os seus membros, cidadãos de um reino de natureza celeste e não terrena. Olha que bonito isto. Este povo então se estende a todos os povos da terra e vai buscar inclusive cidadãos de um reino que não é terreno, mas é celestial. Somos chamados a vivermos como cidadãos do infinito, como cantava o Padre Zezinho há muito tempo atrás. De fato, os fiéis, diz o Papa, espalhados pelo mundo, mantêm-se em comunhão com os demais no Espírito Santo. E assim, aquele que reside em Roma sabe que os índios são membros seus. Essa aqui é uma citação de São Crisóstomo, e que é de uma homilia sua, né? Então, mesmo aquele que está longe, distante, sabe que faz parte do mesmo corpo. Mas porque o reino de Deus não é deste mundo. A igreja, o povo de Deus, instaurando este reino, não subtrai nada ao bem temporal de cada povo. Antes, pelo contrário, fomenta e assume as possibilidades, os recursos e o estilo de vida dos povos, naquilo que tem de bom, e ao assumi-los, purifica-os, consolida-os e eleva-os. Este reino, então, vivendo aqui neste mundo, dentro dessa realidade temporal, ele não vai se deixar conduzir por este tempo, pelo contrário, ele é quem dá possibilidades novas a este povo, inclusive nos seus recursos, no seu estilo de vida, naquilo que se tem de bom, que se deve assumir, purificar, consolidar. A igreja vem somar a toda essa realidade. Ela, a igreja, sabe que tem de recolher com aquele rei a quem todos os povos foram dados por herança. Qual é a missão então da igreja? Recolher. Existem muitos que estão dispersos. Cabe à igreja agora recolher aqueles que se apartaram. Este caráter de universalidade, a nossa igreja é universal, que distingue o povo de Deus, é um dom do Senhor, graças ao qual a igreja tende constante e eficazmente para congregar em Cristo, sua cabeça na unidade do Espírito, a humanidade inteira, com tudo o que ela tem de bom. Então cabe à igreja agora buscar viver esta universalidade, congregando em Cristo a humanidade inteira e tudo o que ela tem de bom. A humanidade tem coisas boas, às vezes nós não conseguimos observar, porque estamos muito concentrados naquilo que é nosso, nos nossos afazeres, e a nossa tendência é só reclamar. Só reclamar, condenar, isso vem do mundo, isso não vem de Deus, e esquecemos que o próprio Papa afirma aqui, que a humanidade tem muitas coisas boas. As que são ruins, nós descartamos, nós não queremos, nós ficamos com aquilo que é bom.